Feche os olhos por um instante. Respire devagar. Sinta a pele do rosto tocada pela brisa suave desta tarde. Deixe que o ritmo do seu corpo se acalme, como quem repousa a cabeça num colo amigo. A sua tarde pode começar diferente. Venha, respire comigo e receba uma paz que transforma. Senhor meu Deus, Pai amoroso, apresento-te esta tarde. Entramos no silêncio da tua presença, sabendo que tu nos aguardas com mansidão. Eu venho em nome de quem me escuta agora. Homens e mulheres cansados, almas inquietas, corações que buscam um pouco de alento no meio da rotina. Senhor, eu te peço que a tua paz venha agora, mais real do que qualquer ruído, mais profunda do que qualquer preocupação que atravessa a mente. Pai, eu entrego a ti as pressas desta tarde, as listas de tarefas que parecem não ter fim, os e-mails que aguardam resposta, as conversas que precisam acontecer. Eu te entrego as expectativas que pesam, os prazos que apertam, as decisões que assustam. Eu te entrego, Senhor, cada pensamento que corre à frente do momento. Que a minha atenção volte a ti, que eu me fixe no teu cuidado. Respire comigo. Inspire pensando na presença de Deus. Expire entregando algo que você carrega. Inspire a mão de Deus sobre você. Expire a ansiedade que não é sua. Inspire a certeza de que não está só. Expire a necessidade de controlar tudo. Faça isso mais uma vez, trazendo para ti um pouco de calma. Se esta oração toca o seu coração, escreva Amém nos comentários. Deixe essa palavra ser um pequeno testemunho que chega até outra pessoa nesta tarde. Senhor, nós confessamos que muitas vezes tentamos carregar o peso sozinhos. Reconhecemos que há dias em que a sensação de insuficiência domina. Há tardes em que nos sentimos esgotados, sem combustível emocional. Perdoa as vezes em que o orgulho nos impede de pedir ajuda, quando a comparação rouba a alegria, quando a pressa transforma o cuidado em correria. Perdoa-nos, Senhor. Ajuda-nos a voltar para o teu colo com sinceridade. Nós te entregamos agora os medos que nasceram nesta manhã e persistem na tarde. O medo de errar, o medo de não ser suficiente, o temor das reações de quem amamos. Senhor, supimos tantas vezes as respostas que não são tuas, as soluções que não trouxeram paz. Por isso, entregamos tudo isso. Cada cidade de preocupação, cada estrada de dúvida, cada casa de ansiedade, colocamos em tuas mãos. Transforma-os pelo teu Espírito. Conceda, Senhor, uma paz que ultrapassa o entendimento humano. Não pedimos uma fuga da realidade, mas um firmar de coração em ti no meio dela. Dá-nos serenidade para olhar as decisões desta tarde com clareza, para pesar com sabedoria, para escolher com humildade. Quando a voz interior aumentar o volume da dúvida, que o teu espírito fale mais alto. Confia, estou contigo. Quando a tempestade parecer vir, que a tua presença seja o ponto fixo que não é abalado. Deus de bondade, peço também por domínio próprio. Nas pequenas tentações que surgem ao longo do dia, a irritação que vem rápida, a palavra que magoa, a pressa que sacrifica o cuidado, dá-nos graça para pausar. Ensina-nos a respirar antes de responder, a ouvir antes de julgar, a olhar antes de agir. Que nesta tarde sejamos instrumentos de paciência, não veículos de pressa. Que a nossa postura reflita a mansidão de Cristo mais do que a pressa do mundo. Pai, trago diante de ti agora pedidos específicos, não porque tu não conheces cada necessidade, mas porque somos ensinados a orar com cuidado. Senhor, abençoa o trabalho de quem agora luta pela sua manutenção, que sua tarde seja marcada por produtividade serena, ideias claras e relacionamentos profissionais que respeitem a dignidade. Dá sabedoria a quem precisa tomar decisões importantes nesta tarde.
que o teu espírito ilumine pensamentos, que as escolhas sejam feitas com justiça e ponderação. Protege, Senhor, as famílias que atravessam dificuldades. Pela tua graça, coloca palavras reconciliações onde há silêncio cortante. Coloca paciência onde há fricção. Que a mesa desta tarde seja espaço de comunicação honesta e carinho prático. Guarda os lares dos que têm filhos, dos que cuidam de idosos, dos que enfrentam conflitos internos. Concede recursos, mesmo que modestos, que tragam paz. Nós te pedimos também pela saúde emocional daqueles que nos ouvem. Há quem carrega ansiedade que não cede. Há corações marcados por tristeza que retorna nesta tarde como nuvem insistente. Senhor, não prometemos curas imediatas, mas clamamos por tua consolação. Dá alívio aos que lutam com pensamentos escuros. Coloca ao redor recursos humanos e profissionais que auxiliem. Que ninguém fique sem acompanhamento quando necessário. Que a tua paz, como manto, venha cobrir cada ferida interna e traga descanso progressivo. Senhor, abro a minha voz por quem enfrenta decisões difíceis. Por quem precisa escolher entre caminhos profissionais. Por quem equilibra relacionamentos. Por quem deve dizer uma palavra preciosa. Dá clareza, discernimento, humildade. Não permita que o medo conduza, mas que a confiança em ti seja luz para os passos. E se a escolha implicar renúncia, dá consolo. Se implicar coragem, dá força. Se implicar espera, dá paciência na espera. Agora, Senhor, escuta nossas pequenas ilustrações de fé. Como aquela pessoa que numa tarde qualquer sentiu o peso do mundo e escolheu apenas sentar e orar. A partir dali, começou a perceber mudanças sutis, uma conversa reparadora, um pagamento que chegou na hora, um pedido aceito. Não proclamamos milagres automáticos, mas vemos o agir de Deus nas costuras da vida, em decisões sábias, em oportunidades que nascem. Que essas mínimas histórias nos lembrem. A tua providência muitas vezes se revela em gestos discretos que mudam rumos. Vem, Espírito Santo, toca os pensamentos. Mas antes de aprofundar esse apelo, Senhor Pai, queremos louvar-te. Agradecemos por tudo que houve até aqui, pelas pequenas vitórias da manhã, transformadas em pausas doces nesta tarde, pelas refeições compartidas, pelos encontros que serviram de colo, pela sensatez que apareceu quando menos esperávamos. Obrigado, Senhor, por cada livramento reconhecido e por aqueles que ainda serão revelados. A gratidão transforma olhos. Ela nos faz enxergar provisões onde antes só havia falta. Agradecemos pelas pessoas que Deus colocou ao nosso redor. Amigos que seguram a nossa mão, colegas que oferecem apoio, família que se doa. Obrigado por aqueles que oram conosco e por aqueles que, sem saber, foram resposta às nossas necessidades. Senhor, ensina-nos a ser também fonte de bênção na tarde alheia, uma palavra boa, um gesto de paciência, um convite para sentar e ouvir. A esta altura da tarde, quando os afazeres do dia já deixaram marcas, pedimos também pela resistência às comparações e ao orgulho. Em um mundo que constantemente nos compara, Senhor, ajuda-nos a aceitar a nossa história, a nossa vocação. Que não nos percamos tentando ser o que não fomos chamados a ser. Dá-nos humildade para aprender, generosidade para celebrar conquistas alheias e coragem para reconhecer limitações. Que a nossa autoestima se firme em Ti, e não em métricas passageiras. Senhor, nós suplicamos proteção contra desânimo. Há tardes em que o futuro parece cinzento e a esperança escassa. Reveste-nos de esperança renovada. Ajuda-nos a enxergar possibilidades onde hoje vemos obstáculos. Ensina-nos a celebrar pequenos passos. Que cada progresso, por menor que seja, seja reconhecido como sinal de vida e graça. Quando a tentação de desistir vier, lembra-nos de que Tu caminhas conosco, que o Teu olhar é de cuidado
e que a tua mão guia mesmo quando não vemos a estrada inteira. Pai, volto a convidar o Espírito Santo a agir. Sopre sobre nossas mentes, aqueça nossos corações, abra nossos ouvidos para a voz que acalma. Não como uma palavra vaga, mas como uma realidade presente. Vem com consolo para os que choram, com clareza para os confusos, com coragem para os que tremem. Espírito de sabedoria, iluminação e compaixão, visita-nos nesta tarde com intensidade suave, não para tumultuar, mas para estabelecer a paz que permanece. Enquanto invocamos o Espírito, peço que olhemos por áreas concretas da vida. Pelos que hoje trabalham com pressa, que as mãos não tremam e o pensamento seja claro. Pelos estudantes em momento de prova, que a concentração e a confiança se afinem. Pelos que cuidam da casa e se sentem invisíveis, que o reconhecimento lhes alcance. Senhor, abençoa também os que lidam com relacionamentos frágeis, que haja palavras restauradoras, ouvidos dispostos e corações arrependidos quando preciso. Conceda também, ó Deus, direção para decisões financeiras, sem que a oração prometa riquezas fáceis. Da prudência, discernimento para investimentos, honestidade nas escolhas e, sobretudo, contentamento no que é suficiente. Que a nossa busca por provisão não nos leve a atalhos que ferem a dignidade e a justiça. Peço, Senhor, por aqueles que se sentem sozinhos nesta tarde. Muitos vivem em casas cheias de gente e ainda assim sentem um vazio. Outros estão fisicamente só e o silêncio lhes pesa. Senhor, seja a companhia real. Envia presentes humanos, um telefonema inesperado, uma visita que chega no tempo certo, uma palavra de carinho. E para os que não encontram companhia humana, que o teu Espírito faça-se presença ternamente contínua. Agora, lembremo-nos dos que enfrentam desequilíbrios emocionais, depressão, ansiedade crônica, estresse persistente. Nós oramos por acesso a cuidados adequados, por profissionais que compreendam e apoiem, por redes de suporte compassivas. Senhor, dá força a quem busca ajuda. Remove o estigma que impede tantos de procurar socorro. Que a igreja, todas as comunidades, seja um lugar de acolhimento e direção, onde ninguém se sinta julgado por suas lutas. Senhor, entre estas petições, pedimos por proteção espiritual, não para alimentar medo, mas para revestir-nos de discernimento. Livra-nos de caminhos que nos afastam da verdade, de conselhos equivocados, de escolhas que ferem. Ensina-nos a reconhecer tentações sutis, a busca por aprovação a qualquer preço, o silêncio que corrói a alma, a ansiedade que disfarça preocupação legítima. Dá-nos firmeza para resistir e humildade para pedir perdão quando falharmos. Mãe do céu, Virgem Maria, pedimos tua intercessão, ó Mãe que caminha conosco. Não te adoramos, mas te pedimos que rogue por nós ao Senhor, como alguém que conhece as alegrias e dores de uma vida entregue. Imploramos tua oração materna, para que na tua voz de fé, nossos pedidos sejam apresentados ao teu Filho. Ensina-nos a confiar como tu confiaste, a aceitar a vontade de Deus, mesmo quando o caminho parecia incompreensível. Abre, Senhor, as portas das decisões que precisam ser tomadas ainda hoje. Dá palavras certas para conversas difíceis esta tarde. Coloca sabedoria nas bocas que precisam falar com amor. Silencia o desejo de vencer a qualquer custo. Para quem precisa pedir desculpas, concede coragem. Para quem precisa perdoar, concede graça. Que as reconciliações que nascem nesta tarde sejam sólidas, sustentadas por humildade e por compromisso renovado. Agora, seguro nas tuas mãos, apresento também pedidos delicados. Por relacionamentos em risco, que o orgulho dê lugar à escuta. Por amizades fragilizadas, que a paciência restabeleça o vínculo. Por casais em desgaste, envia conselheiros sábios e corações dispostos a renascer. Senhor, opera nas conversas, toca as emoções,
Traz entendimento onde hoje há apenas turbulência. Convido você, que me ouve, a trazer um rosto à oração. Pense em alguém agora que necessita de uma palavra sua, um gesto, uma presença. Coloque essa pessoa diante de Deus. Sinta o peso dessa intercessão e ofereça-a com ternura. Senhor, abençoa essas pessoas que carregamos visualmente. Dá-lhes paz nesta tarde. Abre portas. Visita suas necessidades. Enquanto caminhamos mais fundo, permita-me contar brevemente de uma mulher que conheci. Não para glorificar, mas para ilustrar como a paz vai se manifestando. Ela trabalhava horas demais, a cabeça sempre cheia, e decidiu parar por 1 minuto no meio da tarde para orar. Não aconteceu um grande milagre visível, mas passou a ver pequenas portas abertas. Uma colega conversou e ofereceu ajuda. Uma conta foi adiada um pouco, e ela sentiu uma calma nova para priorizar. Nada garantido, nada instantâneo e pomposo, apenas a compostura que nasce quando se coloca a vida nas mãos de Deus. Que essas pequenas mudanças sejam encorajamento para quem ora agora. Senhor, nós te pedimos por proteção das decisões que ainda virão ao final deste dia. Que aquilo que foi semeado durante a manhã e esta tarde tenha colheitas de paz, mesmo quando os frutos não forem imediatos. Dá-nos olhos para perceber as ações que devemos tomar agora, e serenidade para aceitar o que é irreversível. Vem, Espírito Santo, continue a soprar. Dá-nos discernimento para enxergar armadilhas sutis. Dá-nos coragem para recuar quando for preciso. Dá-nos humildade para avançar quando for certo. No silêncio desta tarde, ouvimos o teu convite. Repara, confia, segue. Mas antes de progredir no clímax desta invocação, nós permanecemos com este desejo profundo de que o teu agir seja gentil e transformador. Mantém-nos receptivos para o que o Senhor quer plantar agora em cada coração que ouve. E assim, Senhor, até aqui, nós depositamos cada desejo, cada suspiro, cada lágrima escondida. Nós permanecemos na expectativa mansa de algo novo acontecer. Ainda que as palavras não alcancem a totalidade do que guardamos, confiamos que tu conheces o íntimo e trazes luz onde há escuridão. Sustenha-nos na espera e prepara-nos para a continuação deste encontro com o teu Espírito. Sustenha-nos na espera e prepara-nos para a continuação deste encontro com o teu Espírito. Senhor, permanecemos em silêncio, com as mãos abertas, com os olhos do coração voltados para ti. Nesta tarde, queremos aprofundar o contato contigo. Que cada respiração seja um ato de entrega e cada pensamento se dobre em reconhecimento da tua presença. Nós precisamos de ti, não como quem espera espetáculo, mas como quem anseia pelo cuidado constante. Vem de novo e de novo. Não te canse de nos visitar. Vem, Espírito Santo. Sopra sobre nós como brisa vespertina que traz descanso. Entra nas frestas do nosso cansaço, nas dobraduras dos nossos medos, nas pequenas fissuras onde a ansiedade se acumula. Toca as lembranças que insistem em ferir. Transforma-as em histórias de aprendizado e esperança. Onde houver confusão, dá-nos clareza. Onde houver frieza, inflama-nos com compaixão. Onde houver pressa, ensina-nos a pausa que refaz. Espírito de consolo, cura o que não se vê à primeira vista. Visita os nossos sonhos adormecidos e reacende a coragem para sonhar de novo, com pés no chão e coragem no peito. Senhor, por favor, ajuda-nos a acomodar a tua presença no corpo cansado. Imaginamos agora uma luz suave desta tarde entrando pela janela, aquecendo um pouco a pele do rosto. Sente essa luz. Cada raio é um lembrete de que tu não nos abandona. Toma cada ombro pesado, cada nó na garganta, cada pensamento que volta em círculo. Alivia, Senhor, a tensão que não nos deixa sorrir genuinamente. Que o nosso corpo responda ao teu cuidado. Que os batimentos se acalmem, que os músculos relaxem, que a respiração encontre um compasso sereno.
nós entregamos cada célula ao teu cuidado. Dá-nos, Pai, a capacidade de estar inteiros nesta tarde. Não apenas passar por ela, mas vivê-la com presença. Ensina-nos a separar o essencial do urgente, a distinguir o que precisa de nossa energia hoje do que pode esperar. Dá-nos sabedoria para dizer não quando o não é proteção, e dá-nos coragem para dizer sim quando o sim é serviço. Abençoa as mãos que trabalham, as mãos que cuidam, as mãos que tocam com ternura. Que a nossa presença seja presença que edifica, não presença que dispersa ou prejudica. Senhor, falamos agora com detalhes sobre relacionamentos que nos ocupam a mente. Abençoa aqueles com quem temos dívidas emocionais. Se há palavras por dizer, concede coragem para pronunciá-las com humildade. Se há pedidos de desculpas a fazer, dá-nos uma língua mansa e um coração constrito. Se existe mágoa que se tornou muralha, remove a poeira que a endureceu. Dá espaço para novas conversas. Pai, também pedimos por relacionamentos que precisam de limites, que o amor não se confunda com permissividade, que a compaixão não seja desculpa para abuso. Dá-nos discernimento para proteger os fracos e pedir ajuda quando não soubermos lutar sozinhos. Nos lembramos daqueles que trabalham nesta tarde em ambientes de pressão. Senhor, visita cada estação de trabalho, do escritório ao balcão, do hospital à sala de aula, da estrada ao lar. Dá aos que dirigem paciência, aos que recebem ordens, força para cumprir com integridade. Aos que buscam emprego, portas abertas com justiça. Protege os profissionais de saúde, de segurança, os que fazem serviços essenciais que às vezes passam despercebidos. Senhor, abençoa com segurança física e clareza mental. Guarda contra acidentes e exaustão. Dá renovação para quem termina plantando e colhendo no mesmo dia, para quem cuida sem ver reconhecimento. Olha também, Senhor, para os que exercem liderança, nas empresas, nas comunidades, na igreja. Concede-lhes humildade para ouvir conselhos, coragem para escolher o justo mesmo quando impopular, compaixão para considerar os mais frágeis. Evita decisões impetuosas, movidas por orgulho. Orienta-os pela verdade e pela justiça. Que a liderança seja sinal de serviço, nunca de poder abusivo. Damos espaço agora para falar da família, dessa rede que tantas vezes é porto e às vezes é tormenta. Abençoa os pais que se esforçam apesar das limitações. Dá paciência para as mães e pais que enfrentam dias longos. Guarda as crianças. Protege os adolescentes que buscam identidade em ambientes confusos. Senhor, dá recursos para as famílias que enfrentam necessidades materiais. Abre portas de ajuda comunitária e interpõe pessoas de boa vontade. Acolhe os que perderam alguém. Que a tua presença seja o consolo que às vezes palavras não alcançam. Senhor, dirigimo-nos especialmente aos cuidadores, aqueles que dedicam tempo e afeto a quem depende. Dá-lhes forças renovadas, momentos de descanso real, reconhecimento e apoio. Não os deixes consumir-se sem socorro. Providencia redes que sustentem, ajuda prática e amparo. Que a comunidade se faça mão para carregar os que carregam. Deus, nesta tarde, pensamos também nas decisões que pendem sobre muitas vidas. Alguns precisam decidir sobre mudar de emprego. Outros sobre aceitar um pedido de casamento. Outros sobre procurar tratamento. E há quem precise decidir entre acreditar e desistir. Dá-lhe sabedoria serena, não a pressa que se disfarça de resposta, mas a calma que discerne. Ajuda-nos a separar os impulsos do chamado, que a aposta seja por fidelidade ao bem e não por fuga do presente. E se a decisão envolver perda, conforta com a certeza de que a tua mão sustenta o que se perde com sentido. Pedimos, Senhor, por aqueles cujas decisões financeiras pesam mais do que tudo. Dá prudência para planejar, coragem para pedir ajuda, criatividade para reestruturar. Protege contra golpes
e contra escolhas desesperadas. Ensina-nos a cuidar dos bens com integridade e generosidade, lembrando que somos mordomos, não donos. Dá contentamento onde a ambição corrói e mostra caminhos honestos para prover necessidades. Aos corações que hoje lutam com solidão, repito, Tu és companhia segura. Senhor, acha-nos onde nos escondemos de nós mesmos. Quando o mundo parece cheio e ninguém nos vê, que o Teu olhar alcance. Envia pessoas que ouçam, envia cartas, mensagens, visitas que cheguem como chuva na terra seca. Dá coragem para pedir ajuda. Quebra o silêncio que isola. Para os que vivem sozinhos por escolha ou circunstância, dá um sentido de missão e presença que torne a solidão menos cruel. Nós mencionamos também os que cuidam da saúde mental. Que não nos faltem recursos, que não falte empatia na fala do vizinho, que não falte escuta na comunidade de fé. Senhor, remove o estigma que pesa sobre quem busca ajuda. Que o Teu corpo de crente se torne cada vez mais lugar de escuta qualificada, encaminhamento e prática de cuidado. Fortalece os que atendem, psicólogos, psiquiatras, conselheiros, voluntários, para que atuem com competência e compaixão. Senhor, muitos lutam com dependências, travas que cerceiam liberdade. Rogamos pela libertação que sustenta. Não prometemos fórmulas mágicas, mas pedimos apoio, tratamento e grupos que caminhem lado a lado. Dá força para os primeiros passos e perseverança para os que tropeçam. Que haja redes de recuperação efetivas, paciência comunitária e ações concretas que cortem caminhos perigosos. A Tua graça é caminho de libertação. Esteja presente nas mãos que estendem socorro. Pedimos proteção para os jovens e adolescentes que caminham por ruas cheias de ofertas enganosas. Guarda seus passos contra pressões de grupos, das mídias e de modismos que ferem a alma. Dá a eles modelos de vida íntegros. Coloca adultos que sejam espelhos de fé autêntica. Que a igreja seja lugar de inclusão, não de condenação, onde se aprende a lidar com erros e a buscar um horizonte melhor. Senhor, suplicamos por casais em conflito. Dá palavras que não ferem, coragem para buscar ajuda quando necessário, humildade para reconhecer erros e graça para perdoar. Onde for preciso, que exista aconselhamento sábio e que a restauração seja buscada com honestidade. E para os que desejam casamento e enfrentam frustrações, dá tranquilidade e preparação. Que a espera seja maturidade e discernimento, não acomodação ao vazio. Agora nós voltamos a respirar juntos. Inspire lembrando que és querido. Expire soltando uma tensão que não é tua. Inspire a verdade de que há perdão. Expire a cobrança que te devora. Inspire a promessa de que não caminhas só. Expire a solidão que insiste em ficar. Sinta na tarde o ritmo do teu coração alinhando-se ao coração de Deus. Mãe do céu, Virgem Maria, novamente te pedimos que rogue por nós ao Senhor. Mãe que aceitou o impossível com fé, intercede com humilde confiança. Mostra-nos por teu exemplo como dizer sim mesmo quando o caminho é incerto. Não te pedimos que substituas Cristo, mas que, como irmã de fé, nos ajudes a permanecer firmes. Roga, ó Mãe, por aqueles que se sentem sem voz. Apresenta ao teu Filho os nossos pedidos como quem conhece a dor de cada lar, de cada coração aflito. Senhor, em nome de Jesus, pedimos proteção espiritual sem cair em medo. Revesti-nos com discernimento para perceber sutilidades que nos afastam da verdade. Não permitas que conselhos errados nos desviem do bem. Protege-nos de práticas que ferem, de ofertas que vendem facilidades contrárias à justiça. Dá-nos um espírito vigilante, não paranoico, um coração pronto a discernir, não fechado ao amor. Agradecemos, Pai, pelas pequenas portas que se abrem nesta tarde. Uma conversa que flui melhor, um sorriso que reaparece, um recurso que surge.
que aprendamos a celebrar cada conquista modesta como sinal de tua graça. Ensina-nos a contar as pequenas vitórias para fortalecer a fé quando os grandes desafios continuarem. Que a gratidão seja prática diária que transforma olhos e relações. Agora, Senhor, queremos apresentar algumas pessoas e situações concretas, não por detalhamento, mas para exercitar a intercessão ativa. Por mulheres que carregam filhos sozinhas, dá estabilidade, rede de apoio, oportunidades de trabalho digno. Por homens que perderam o emprego, abre portas, envolve a comunidade para suporte e esperança. Por quem aguarda exames e diagnósticos, dá serenidade para esperar e recursos humanos que cuidem. Por órfãos, por refugiados, por migrantes. Envia mãos que acolham. Por pessoas que lutam contra injustiças, que buscam reparação. Traz a verdade à luz e conforta os corações cansados. Que a tua igreja seja, Senhor, instrumento de tua paz nesta tarde. Dá-nos coração para enxergar necessidades, mãos para servir e boca para falar consolo sem julgamento. Que as comunidades de fé se tornem locais de abrigo para quem cai, escolas de humildade para quem se julga forte e redes de afeto para quem se sente invisível. Abençoa pastores, líderes e voluntários. Protege-os do desânimo. Dá-lhes companheiros de missão e renovação espiritual. Nós te pedimos também por situações coletivas, pelas cidades onde vivemos, pelas políticas que nos regem, pelos que trabalham por justiça social. Dá discernimento aos legisladores, coragem aos que denunciam o injusto, proteção aos que lutam pelos pobres. Que a fé produza cidadania amorosa, ações que promovam bem-estar e dignidade. Senhor, devolve-nos a capacidade de alegrar-nos com a alegria do outro. Que não sejamos movidos por comparações que nos roubam a paz. Dá-nos olhos para celebrar sem inveja, mãos para partilhar sem ressentimento, e coração para aprender com o sucesso alheio. Libertai-nos da competição que destrói e instrui-nos na cooperação que edifica. Agora, em silêncio, traga à mente uma decisão que precisa de bênção nesta tarde. Pense em rosto, em lugar, em pequena palavra. Entregue isso ao Senhor com confiança. Senhor, abençoa essa decisão, que seja tomada com discernimento e coragem. Se for para seguir, dá ânimo. Se for para esperar, dá paz na espera. Se for para renunciar, dá consolo. A tua vontade seja feita. Permite-nos, Pai, agora, fazer um exercício de contemplação guiada. Imagine um manto tecido com fios de luz suave cobrindo os seus ombros. Sinta o peso que diminui com cada camada. Cada fio é um cuidado de Deus, provisão, correção, perdão, direção. Deixe que o manto envolva também os pensamentos. Cada preocupação é enrolada e colocada sob o tecido, segura. Sinta o calor da confiança crescendo. Deixe os ombros caírem, a testa relaxar. Neste manto, não há pressa, há só presença. Fica um tempo com essa imagem e permita que a calma entre. Repetimos agora juntos. Senhor, nós te entregamos. Senhor, nós confiamos. Senhor, nós esperamos. E que essas palavras não sejam só sons, mas pedras de fundamento para a vida prática. Transforma-nos na tarde de hoje, para que, quando voltarmos às tarefas, sejamos agentes de paz, falas que acalmam, gestos que sustentam, decisões que edificam. Voltamos a pedir-te, Espírito Santo, que venha com sabedoria para as conversas que virão nesta tarde. Dá palavras que não magoem, que não destruam pontes, que construam possibilidades. Quando alguém precisar dizer um não, dá graça para dizer com ternura. Quando alguém precisar ouvir um não, dá-lhe compreensão. Senhor, faz das palavras sementes e não pedras. Lembramo-nos também dos que sofrem perseguição por causa da fé ou da justiça. Abençoa-os, protege-os, dá-lhes coragem e redes que amparem. Que ninguém pague por sua fidelidade com abandono. Senhor,
faz justiça e dá consolo. Para os que carregam arrependimentos pesados, Senhor, apresente-lhes o perdão que liberta, não como justificativa para o erro, mas como ponte para a reconstrução. Dá coragem para reparar o que pode ser reparado e serenidade para aceitar o que é irreversível. Ensina-nos a reconciliar-nos com o passado e a viver o presente com responsabilidade e esperança. Nós suplicamos com humildade por força para resistir às tentações da tarde, a pressa que sacrifica o cuidado, a palavra que fere, a fuga em hábitos que degradam. Revesti-nos de domínio próprio, dá-nos o hábito de verificar antes de agir, de escutar mais, de esperar um pouco. Fortalece-nos nos momentos de fraqueza com companheiros leais e com práticas que nos ancorem na fé. Pai, abençoa também os momentos de amizade simples. Que o cafezinho vespertino seja tempo de escuta verdadeira. Que as redes sociais não substituam o abraço. Ensina-nos a usar as tecnologias com sabedoria, para aproximar sem consumerizar, para edificar sem alimentar vaidades. Dá-nos limites sadios, que nos favoreçam e não nos esvaziem. Agora, voltando ao aspecto comunitário, pedimos pela unidade das famílias e das igrejas. Onde houver discórdia, planta modéstia e reconciliação. Onde houver ferida, leva um bálsamo de cuidado. Que nossas diferenças não sejam motivo de separação, mas oportunidade de aprender. Dá-nos capacidade de conviver com diversidade, sem perder o compromisso com a verdade e o amor. Pai, envolve especialmente as crianças desta tarde. Protege-as dos perigos, dá sabedoria aos que as educam, alegria aos que as cercam, que a infância seja protegida e nutrida em dignidade. Abençoa os adolescentes em suas buscas. Coloca mentores que falem de futuro com esperança. Aos que hoje recebem notícias difíceis, Senhor, chega com consolo. Não prometemos explicações fáceis, mas pedimos tua presença firme. Que ninguém precise enfrentar o desespero sozinho. Que mãos práticas se estendam e que a comunidade ofereça apoio concreto. Dá capacidade de lidar com o luto, ajuda no momento de choque e paciência para o processo de recuperação. Senhor, tira o peso das expectativas sociais que nos esmagam. Que a nossa identidade não dependa de padrões alheios. Ensina-nos a viver como teus filhos, com dignidade e leveza. Quando o mundo empurrar para o desempenho a todo custo, lembra-nos que somos avaliados por ti, segundo a fidelidade e o amor que demonstramos. Relembramos com gratidão as histórias de vida que testemunham transformação lenta. O homem que aprendeu a confiar no valor do trabalho honesto, a mulher que aceitou pedir ajuda e reconstruiu laços, o jovem que, na pausa de uma tarde, escolheu ouvir e encontrou um caminho de estudo e dedicação. Estas narrativas nos mostram que a paz se constrói em pequenas decisões repetidas. Senhor, dá perseverança para quem ainda tropeça. Agora consagramos, Pai, esta tarde e tudo o que nela for viver. Entregamos as conversas que devem acontecer, os e-mails que serão enviados, as reuniões que exigem presença. Entregamos a saúde de cada um, os relacionamentos, as decisões financeiras, os planos que nascem e os que precisam ser deixados. Que tudo seja orientado pela tua vontade. Não pedimos caminhos fáceis, pedimos caminhos retos. Não pedimos ausência de problemas, pedimos sabedoria para enfrentá-los. Consagramos também as pessoas que imaginamos agora. Familiares, amigos, colegas, estranhos que cruzarão o nosso caminho. Que cada encontro seja ocasião de bênção. Dá-nos sensibilidade para perceber quem precisa de um sorriso, um gesto, uma palavra. Usa-nos, Senhor, como canais de tua paz. Bendize, Pai, os que estão em decisões limítrofes. Quem aceita mudar de cidade, quem experimenta nova vocação, quem permanece em um lar difícil por amor às crianças. Dá discernimento e acolhe cada escolha com tua presença. Se houver dor, sê consolo. Se houver alegria, sê júbilo. Senhor,
Entregamos ao teu cuidado também as nossas falhas de hoje. Perdoa o que fizemos sem intenção e o que fizemos com intenção. Dá-nos vontade de reparar onde anunciamos dano. Dá-nos capacidade de crescer. Que a confissão gere transformação e que a misericórdia não seja desculpa para repetir o erro. Agora, em tom de súplica confiante, pedimos pela paz que excede todo entendimento. Que ela guarde nossos corações e mentes, que não seja simples tranquilidade passageira, mas fundamento para agir com coragem. Que esta paz nos permita ser agentes de paz para outros, mediadores, pacificadores, estudantes da reconciliação. Que nossa vida seja testemunho da serenidade que brota de ti. Pai, chegamos ao momento de pedir uma bênção final sobre cada pessoa que escuta nesta tarde. Que a tua proteção esteja sobre as casas, sobre os caminhos por onde as pessoas passarão, sobre os relacionamentos que se tecem. Que a tua sabedoria acompanhe as decisões mais simples e as mais complexas. Que o teu consolo alcance quem chora agora e que o teu vigor chegue para quem se sente fraco. Nós pedimos em especial que a presença do Espírito Santo permaneça conosco quando esta oração terminar. Que não seja experiência efêmera, mas começo de um hábito de buscar-te nas tardes e em todos os momentos. Dá-nos compromisso de alimentar essa comunhão com práticas simples: oração, leitura, silêncio, presença com os outros. Que a fé se refaça diariamente em atos pequenos e constantes. Agora fazemos um gesto de compromisso. Senhor, nós nos rendemos à tua direção. Tomamos a decisão de confiar-te o que podemos e aceitar o que não controlamos. Entregamos novamente, de modo consciente, as inseguranças, as tarefas, as pessoas que carregamos. Que essa entrega não seja apenas palavra, mas ação que transforma escolhas e prioriza o que tem valor eterno. Bendiz, Senhor, cada ouvido que ouviu. Bendiz cada coração aberto, cada mão estendida. Que os frutos desta tarde apareçam conforme a tua sabedoria. Às vezes imediatos, às vezes lentos, mas sempre para o bem daqueles que te amam. Não pedimos garantias de resultados fáceis, mas pedimos fé para caminhar, coragem para agir e paciência para esperar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, reconhecendo que Jesus é o caminho que nos une ao Pai, pedimos que esta paz transforme o resto do dia. Que a tua graça nos sustente, que a tua presença nos guie, que a tua paz nos habite. E que quando as dúvidas voltarem, possamos retornar a este colo de serenidade, lembrando que somos sempre convidados a recomeçar. Fechamos esta oração com gratidão e com um pedido simples: que a bênção do Senhor repouse sobre cada um. Que a paz que excede o entendimento guarde os vossos corações e mentes. Que o Espírito Santo continue a soprar e a guiar. Que a Virgem Maria, em sua intercessão humilde, nos acompanhe com sua mãe que roga. Que a fé seja prática e que a esperança encontre espaço no agir cotidiano. Se você sentiu algo nesta tarde, se houve um toque do Espírito, inscreva-se no canal e compartilhe esta oração com alguém que precisa ouvir uma palavra de paz agora. Que a graça de Deus te acompanhe, que a paz do Senhor esteja contigo nesta tarde e nos dias que virão. Amém.